Mas, minha gente, que prazer. Nós estamos aqui nesse momento, estamos para saber mais, queremos saber mais da FEPROVENONE, essa importantíssima federação dos sindicatos de propagandistas, vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos, tanto do Norte quanto do Nordeste e do nosso Centro-Oeste brasileiros. A força da união, fortalecendo cada vez mais o futuro desses profissionais que são importantes demais para toda a sociedade brasileira. E o presidente da federação, nosso amigo Fernando Oliveira, ele já está aqui com a gente para conversar conosco, falar mais sobre a federação, o quanto nós nos interessamos por ela, precisamos saber dos valores dela, dos conceitos dela, dos propósitos dela, também do trabalho dela realizado e também as suas conquistas. São muitos desafios, mas também muitas conquistas. Presidente Fernando, seja bem-vindo. Conte mais para nós sobre a federação. Obrigado, Serginho. Uma satisfação muito grande, em primeiro lugar, estar aqui, né? Conhecendo de fato o Sérgio Cursino, né? O Serginho. E assim, essa federação tem muitos desafios, mas a gente abraçou esses desafios com muita alegria no coração. Porque a gente foi um dos fundadores, né, aqui, pioneiro do sindicato daqui de Sergipe, e a gente foi a base da federação, foi criada aqui. Então, é uma satisfação muito grande estar retornando à presidência da federação. E os desafios são enormes. A gente tem desafios com a negociação coletiva de trabalho, tem desafio com a categoria, com os anseios da categoria e muitas conquistas a gente já teve, né? Não existe sindicato, é o que eu digo sempre, não existe sindicatos, e os sindicatos esses que eu me dirijo não só são os filiados à federação, a FEPROVENONE, mas todos no Brasil. E não existe sindicato sem um jurídico, um departamento jurídico forte. Né? E a gente hoje entendeu isso e tem procurado cada vez mais fortalecer juridicamente a nossa categoria. Existe um sindicato forte sem a participação das pessoas envolvidas? Qual é a importância dessa participação, eu digo, dessa conscientização dos profissionais? O quanto seria importante eles se aproximarem mais dos sindicatos e, consequentemente, da federação? Com certeza não, Serginho. Com certeza não. Porque o papel da federação e dos sindicatos, principalmente na federação, que está uma entidade de segundo grau, né, e terceiro grau, como as centrais sindicais, tem tido um papel fundamental. Né, principalmente na educação sindical, na formação sindical. É o que a federação, a FEPROVENONE, ela faz para todos os filiados, para os sindicatos principalmente. O dever do sindicato é atender a categoria. Nós estamos atendendo os filiados, que são os sindicatos que representam a categoria de propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos a nível nacional. Então não existe sindicato sem formação sindical, né? O sindicato e a federação proporciona isso para os sindicatos, prepara as lideranças nas suas bases para que prestem um serviço de qualidade para a sua categoria. É isso o grande desafio das federações, né? Principalmente porque a gente é uma categoria específica, particular, não é pública, né? É uma repartição exclusiva. Então, realmente, é um desafio muito grande que a gente tem. A gente sabe da importância fundamental da participação. Você em busca do seu direito. O quanto isso é importante, mas num primeiro momento você inclusive se conscientizar com essa sua participação. Então perguntaria, meu prezado presidente, como é que os propagandistas, os vendedores do Brasil todinho, desse ramo tão importante para o nosso país, como é que eles podem acessar a federação? Quais são os requisitos e quais são principalmente os benefícios para quem está nos assistindo agora, presidente? Então, Serginho, a filiação, a associação do trabalhador, ela dá diretamente ao sindicato. Ela se associa ao sindicato. É espontâneo. É espontâneo. É algo espontâneo, não é obrigatório. Não é obrigatório, não é compulsório. Ele vai entender que o sindicato, sem a categoria apoiando, a categoria tem que entender que é altamente responsável por uma boa representação. E o sindicato tem o dever de representá-los bem. Da melhor qualidade, da melhor forma e com bons resultados. Com certeza. E serve, inclusive, como um ser político. Toda a sociedade tem um dever de acompanhar uma política. É igual ao sindicato. Faz parte de uma categoria, acompanha o sindicato que o representa. Da melhor forma. Então, por isso que
depende de uma categoria unida e uniformizada no entendimento da prestação de serviço de um sindicato. Tendo a mesma consciência, tendo a mesma compreensão. Agora, o que eu te pergunto também é quais são os benefícios? Quem está nos assistindo agora pode se perguntar também, puxa vida, eu acho interessante, é bacana essa busca pelos direitos, mas em que eu exatamente me beneficio? O que vai me trazer de bom e de bem? Justamente. Então, depois eu vou estar falando também da filiação que você perguntou. A questão do benefício do associado a um sindicato é justamente esses benefícios de garantias, né, da Convenção Coletiva de Trabalho, no caso. Né? A gente, em primeira mão, primeira ordem, é garantir tudo que já foi conquistado na negociação coletiva de trabalho. A manutenção das conquistas que a gente teve até então. Tá. E o segundo desafio é não perder qualquer cláusula que venha beneficiar realmente, de fato, ao associado. A gente tem cláusula que prejudica e a gente vai ter que lutar e se posicionar. É por isso que eu digo, a federação tem um papel fundamental na representação desses sindicatos filiados. Observar quais são os sindicatos que ainda não estão na engrenagem correta. É por isso que a gente convida a todos os sindicatos a participarem da filiação da FEPROVENONE. Venham conosco e venham entender o trabalho da gente. Entendeu? É todo esse diferencial, como a gente se posiciona politicamente e negocialmente, principalmente na representatividade da categoria de propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos. O que eu posso te dizer também, presidente Fernando, aqui como jornalista, eu sei que a informação é tudo, né? É você saber, né? Se você sabe do que é, digamos, a FEPROVENONE, você conhecendo, você tendo o que você está fazendo agora como esclarecimento, você valoriza sempre mais. Você não pode valorizar aquilo que você não conhece. Então, eu observei que são verbos, né? Você manter, você conquistar e você também preservar. Então você precisa manter aquilo que você conquistou, você precisa preservar e você precisa antecipar a algo que de pior possa acontecer no futuro. É basicamente isso? Basicamente também? Isso, e ainda acrescento a própria retirada de alguma cláusula que esteja prejudicando atualmente o propagandista ou os dirigentes que os representam. Por exemplo, tem cláusulas hoje na Convenção Coletiva do Trabalho que é uma cláusula de barreira que prejudica demais a qualquer funcionário que esteja há mais de 10 anos na empresa ou que tenha alcançado um cargo elevado num salário bom. Então, tem uma cláusula de barreira que na negociação permite somente que vá até tantos % de aumento. Por exemplo, se der o aumento real ou o aumento de acordo com o IPCA, ele vai aumentar, por exemplo, deu 4%. Né? O INPC, o IPCA, qualquer que seja a sigla que esteja acompanhando a negociação coletiva de trabalho, vai ter, se for 4%, aquele cara que ganha 10 mil, 15 mil, ele vai ter aquele aumento ali fixado em valor real. Por exemplo, R$10 a 4% daquele valor e não vai ser mais do que isso. Ou seja, quem ganha menos vai ter sempre um aumento real. Deu para entender? Deu para entender. Ou seja, o risco é sempre real e também você pode correr esse grande risco a qualquer momento. Então, se você não se mantiver em estado permanente de alerta, você perde e nem percebe. Com certeza. Outra cláusula que prejudica demais a nossa categoria é que existe lá dizendo que teletemático não tem controle de jornada. Ora, como não? Você hoje com o celular trabalhando e já que a gente não rege, a gente é regido, aliás, pelo artigo 60 da CLT, que não cumpre horário, e-mails, telefonemas, mensagens de WhatsApp, é um controle de jornada, né? Então, é uma luta que realmente não tem fim, né? Com certeza, não tem fim e a gente está realmente com as mangas arregaçadas para enfrentar esse debate, enfrentar de uma boa forma essa negociação coletiva do trabalho. Fernando Oliveira, o presidente da Federação dos Sindicatos e Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Norte, do Centro-Oeste e também do Nordeste. Ele está aqui com a gente, esclarecendo muita coisa importante. Ele fala sobre uma questão, presidente, muito específica, que é da Pfizer. Essa é a questão, o enquadramento sindical, a
descaracterização, é até a palavra complicada, né? Descaracterização da própria categoria, a redução salarial também, que é muito grave. Presidente, por gentileza, esses 3 aspectos muito importantes. Sim, sim, Serginho. É uma coisa que chamou a atenção da gente. E assim, é como política de manada, né? Vai levando a manada e pode ser que outras empresas venham adotar esse tipo de posicionamento. A Pfizer é uma das maiores empresas a nível mundial. Né? Fatura bilhões, trilhões de dólares. Né? É uma multinacional assim, e já há várias décadas, inclusive. Várias décadas. Então, faz parte sempre do rol dos primeiros ali, do ranking dos primeiros. Então, dos 10 primeiros, né? Certo. Então, a Pfizer, ela se posicionou o ano que passou, 2024, desenquadrando alguns diretores, né, ligados à categoria, mas para forjar, eu uso esse nome porque envolveu a muitos, não só os diretores sindical, mas a intenção que a gente percebe é que é uma perseguição sindical, desenquadrando da categoria de propagandista, levando para a categoria dos químicos, como se a empresa, o empregador, escolhesse qual sindicato o trabalhador poderia participar. E a Constituição é totalmente contrária a isso. Né? Então, ela desenquadrou o profissional com a intenção de atingir justamente o diretor sindical que representa uma categoria tão importante na sociedade. Que são os propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos. Certo. Quanto ao ganho real, ela tinha, por exemplo, uma premiação de R$3.000, e isso, quando teve esse desenquadramento, foi retirado da premiação esses R$3.000, que contava que não era dinheiro, mas já tinha um vínculo, né, um certo tempo, e a gente, enquanto representante da categoria, acha isso um desrespeito total. Ou seja, desvaloriza, tirando premiação do profissional, justamente porque não foram à frente, não conseguiram ir à frente. Os sindicalistas que foram demitidos foram reintegrados, né, por força judicial, e é isso que a gente está batendo, e a gente, enquanto federação, a FEPROVENUNE, ela se posiciona corretamente, juridicamente correto. Entramos com a ação contra a Pfizer e vamos ver o que aqui vai acontecer. Toda ação existe uma reação. A gente está brigando com a gigante farmacêutica. Mas a gente tem que se posicionar enquanto representa uma categoria tão importante. E você próprio disse a respeito da importância do departamento jurídico, né? E aí você precisa encontrar uma argumentação muito sólida, né? Você precisa ter grandes conhecedores do direito, operadores do direito, que possam mostrar. Seria esse, por exemplo, nessa questão específica, não seria um direito adquirido já durante todo esse período? Ou seja, essa premiação específica que você salientou, não seria esse direito e foi retirado dessa maneira? Teria alguma justificativa plausível para isso, presidente? Juridicamente não é o termo correto, a garantia, né? Você ter o vício da premiação, não por si só seria um direito adquirido, mas sim um desrespeito com toda a categoria, com todos os funcionários da empresa, né? Não só os sindicalistas, mas a gente entende que isso foi usado justamente para atingir o sindicalista. Como uma forma de desestabilizar o próprio sindicato? Desestabilizar a representatividade, né? Você tirando a força da representatividade, você não tem quem representa a categoria bem. E isso é uma coisa que vem sendo arquitetada. A gente percebe que é uma arquitetura justamente de quem direciona essa representatividade patronal, né? Possa ser que não seja todas as empresas, mas existe um cenário arquitetado para que todos sigam a mesma situação, a mesma posição que a Pfizer tomou. Quero ver se eu entendi. Seria um padrão de ação, né? Uma estratégia padronizada. Você age assim, buscando um resultado, uma coisa assim, você acaba perseguindo algo para que haja uma repercussão no enfraquecimento do próprio sindicato? Com certeza é isso. E a gente está muito esperto com isso. É isso que eu chamo aos colegas, líderes de outras federações, que representam uma certa parte do país, Serginho, para que realmente, olha, deixem
de ânimos, deixe de egos, entendeu? E vamos representar devidamente, corretamente a categoria que representamos. Isso aí a gente não quer ser os maiores, os diferenciados, os melhores, não é nada disso. É questão de posicionar corretamente, politicamente, as federações e principalmente os sindicatos a nível nacional. Então, a Federação FEPROVENONE, ela tem se posicionado de uma forma que está sendo, de uma forma ou de outra, contraponto. Eu sei que isso incomoda muita gente, principalmente o patronal, que já percebeu que nossa categoria não está unida justamente por posicionamentos diferentes. Quando uma federação ou um sindicato tem vínculo, né, esteja unido com o pensamento patronal, tem alguma coisa errada. A gente não quer sair da mesa de negociação, mas a gente entende que o posicionamento correto vamos flexibilizar as duas partes. Tem parte de interesse do patronal, tem parte de interesse do trabalhador. A gente não pode deixar perder todas as conquistas que a gente já teve com o trabalhador. Então, dessa forma, a gente tem que sentar na mesa e conversar respeitosamente. As partes têm que se respeitarem. Então tem que ter uma adequação, tem que ter uma balança. O contrapeso do capital e trabalho tem que ter um posicionamento correto, juridicamente correto e sindicalmente, principalmente, correto. Gente, a FEPROVENONE já nasceu cheia, muito cheia de energia, já nasceu grande, isso é muito importante, essa constatação. A Federação dos Sindicatos de Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, eu sempre saliento, do Norte, do Nordeste e também do nosso Centro-Oeste. Força da União, fortalecendo o futuro exatamente, especificamente desses profissionais. E é um prazer estarmos aqui com o nosso presidente, nosso querido amigo Fernando Oliveira. Presidente, nos fale agora, por favor, sobre o aditivo, especificamente essa questão. Aditivo de férias 2024. Explica melhor para nós essa questão. Serginho, obrigado pela pergunta, porque essa pergunta abre assim uma oportunidade muito grande de estar nos posicionando e explicando a categoria que a gente representa. Principalmente algumas empresas pontuais, né, que, por exemplo, eu posso citar aqui o nome, que é o Axê. Aos colegas axeanos que neste ano tiveram férias em dezembro, né, que são férias coletivas, mas tiveram férias na nossa região antecipadas, justamente por um posicionamento da Federação FEPROVENONE. Por quê? Porque a gente posicionou de que o aditivo de férias que veio para a gente assinar não era uma negociação, era uma imposição da empresa, também do sindicato patronal, nos impondo que a gente assinasse, a gente não cedeu. Nós não somos cedentes nesse sentido. A gente garante as cláusulas de conquista da categoria. Então a gente se posicionou porque o artigo 134 da CLT rege e fala claramente de que o patronal ele não pode dar férias ao trabalhador há 2 dias que antecede a um feriado. Por exemplo, o do Natal. Dia 23, a maioria das empresas estão dando férias dia 23, estão infringindo a lei. Então, a gente se posicionou corretamente. E outro fato importante é a véspera do feriado do descanso remunerado, que é geralmente o domingo. Quando a gente abre, o que é que a gente pensou? Quando a gente abre qualquer precedente nesse sentido, a empresa pode dar férias agora, sexta-feira. Se o descanso remunerado é domingo, eles podem dar férias sexta-feira. Então a gente se posicionou para garantir isso ao trabalhador. E outra coisa, era para ser uma coisa, como o próprio artigo diz, 134, de que as férias sejam contínuas, respeitando e compensando os 2 dias de Natal e Réveillon. Os 2 feriados subsequentes nas férias. Terminou, por exemplo, entrou de férias dia 23 e terminou dia 23 de janeiro, 24 e 25 são os dias compensatórios. Sim. Eles queriam trocar esses dias compensatórios, ao invés de estar seguidos, pelo o carnaval, que nunca usaram o carnaval. Então, pessoal, principalmente do Axê, que eu entendo que já estavam de pacotes de passagem comprada, de férias e tudo mais, mas o sindicato, nas suas bases, e a federação principalmente, se posicionou corretamente, garantindo
tudo que já tinha conquistado na Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive na cláusula 13 da Convenção Coletiva de Trabalho, que concorda, que combina com o artigo 134 da CLT. Então é um posicionamento jurídico. E outra coisa, Serginho, a toque de caixa, final de ano, a empresa e o sindicato patronal querer chamar aos sindicatos, e principalmente a federação, a toque de caixa para assinar esse aditivo de trabalho. Por que não na mesa de negociação? Para não ter contrapartida? Porque a gente pode ceder, mas em contrapartida a gente vai ter o que para o trabalhador? Nada. Então eu achei totalmente errado, totalmente inoportuno essa época chamarem para a gente assinar o aditivo de trabalho. Por isso, volto a frisar, FEPROVENONE se posicionou desta forma. O presidente da FEPROVENONE está aqui com a gente, ele esclarece pontos importantes, fundamentais para essa categoria. E agora nosso encontro com o presidente Fernando Oliveira destaca as indústrias estarem infringindo a lei, tentando normatizar como aditivo de férias com estranha pressa, você até comentava a respeito, a toque de caixa, essa celeridade um tanto quanto estranha logo no final do ano e fora de época da negociação coletiva, a database 01/04. Você vai explicar isso para nós, nos conte melhor. Aproveita e enfatiza ainda mais essa história, presidente. Ô, Serginho, essa oportunidade foi bom para a gente voltar esse tema. Até para recuperar a informação. Justamente, porque na realidade você usou a palavra correta, infração. Eles estavam infringindo a lei. Porque quando não cumpre com respeitando os 2 dias que antecedem as férias, o feriado, aliás, respeitando isso, então eles estavam infringindo. O que é que a gente pensa? A toque de caixa que quiseram fazer isso, final de ano, não esperaram, não anteciparam para o início do ano. Você colocou a data base a 1º de abril. Data base 1º de abril, isso, exatamente. 1º de abril, por que não esperar ou anteciparam logo no início do ano para negociar em mesa, né? Porque todo ano a gente, em fevereiro, março, começa as negociações, por que não esperaram? Ou então, por que não anteciparam, ou então esperaram para 2025, agora a gente fazer. E, aliás, logo no dia da mentira, né? 1º de abril. 1º de abril. 1º de abril. Pois é. Coincidência. Então, na realidade, o que é que chama atenção e que faz a gente pensar é que depois do advento da negociação sobre o legislado, né, eles quiseram normalizar isso aí, com a gente assinando e eles deixando de ser infratores. Porque na realidade são infratores, porque estão assinando uma coisa que a lei não permite, né? Eles estão querendo que a gente assine uma coisa que a lei não permite. Mas, presidente, eles têm consciência disso? Eles sabem o que estão fazendo? É uma pergunta meio capciosa, né? Mas você pode incorrer no erro sem ter conhecimento. Você acha plausível que eles não tenham conhecimento? Eu não acredito. Que você está colocando? Não acredito, porque a indústria... Eu acredito que sim. Porque a indústria farmacêutica é muito bilionária. E o departamento jurídico são muito bem preparados, né? Então, jamais iria fazer isso. Eu acho que existe a intenção realmente de se cobrirem juridicamente, né? Fazendo com que quem não tenha entendimento ou não esteja preocupado de fato com a representatividade da categoria, assine. Ou então tem outros interesses, né? Que aí a gente, num outro dia, numa outra oportunidade, a gente aborda isso com certeza. Eu quero ver como é que vai impactar isso aí e como é que vai ser a resposta, inclusive, de gente que não se posiciona correto. E o nosso importante encontro com Fernando Oliveira. Ele é presidente da FEPROVENONE. Ele aborda agora uma questão, presidente, presta bem atenção, por gentileza, polêmica e que realmente interessa a você. Merece a sua atenção. Então vamos pedir que você preste bem atenção no seguinte, ó. Ações judiciais, processos de amostras grátis, o descanso semanal remunerado, as horas extras, são pautas também importantes, presidente Fernando. E como é que é o desenrolar de cada pauta dessas? Então, Serginho, é importantíssimo. E a gente não tem como correr o risco de não falar o que a gente já comentou, né? Posicionamento de uma federação que quer ser e está sendo o contraponto em toda a situação política hoje e de representatividade sindical a nível nacional. A gente tem se posicionado de uma forma que garanta as conquistas, né, o que a gente já tem na Convenção Coletiva de Trabalho,
e também aquelas coisas, aquelas situações, aquelas cláusulas que não estão sendo respeitadas e leis também que estão à parte sejam colocadas e que as empresas respeitem. Por exemplo, você colocou aí a ação processual de amostra grátis. Processos de amostra grátis. Isso. O que significa isso? O que tem a ver com isso? Então, aí eu chamo a atenção e gostaria de explicar justamente a RDC 430 da Anvisa. O que é que diz essa RDC? Ela fala de transporte, como transportar devidamente os medicamentos, e aí inclui temperatura, ambiente de quando você vai deslocar, tanto com o distribuidor que entrega para o propagandista na sua residência, ou no seu local ideal, que hoje seja um local alugado, com temperatura, ambiente com espaço adequado. Por exemplo, na RDC ela explica muito bem que tem que ter 1 metro, 1,5 metros de distância de uma parede. No chão não pode ser colocado diretamente, tem que ser em pallet, respeitando a umidade, né? E tudo isso tem que ser respeitado. Então tem que ter uma fiscalização, e eu acho que o órgão fiscalizador como a Anvisa não tem braço para isso. E aí é onde entra o sindicato. A federação entra nessa posição, que tem que se posicionar em proteger a sociedade. Como uma medida de fiscalização, eu te perguntaria, porque há medicamentos muito sensíveis, Sim. Eles reagem de acordo com o ambiente em que eles estão, temperatura e tudo mais? Toda bula vem dizendo aí a temperatura ideal daquele medicamento. Né? Conservação e transporte em si. Porque o propagandista, ele sai de casa com as amostras, ou daquele ambiente que ele tem alugado com o ideal, respeitando toda a temperatura, ou caixa térmica e tudo mais. Porque a gente, principalmente no Nordeste, né? Norte e Nordeste, é um calor, né? Tremendo. Então você pega injetáveis, né? Produtos que requerem um maior cuidado e não está tendo. Então cabe a nós justamente estar acompanhando isso. E assim, processualmente, a gente não está aqui. Olha o respeito que a gente está tendo enquanto federação e sindicatos. A gente não está aqui querendo colocar a empresa em jogo, porque a gente está muito bem quando o profissional entra contratado, eles assinam um contrato sabendo que um ambiente da sua casa vai ser usado para amostra. Só que existe essa RDC. Então, é um contrassenso, a própria empresa não está fiscalizando esse tipo de coisa. Entendeu? Garantindo assim a sociedade uma segurança. Você hoje chega na sua casa, você tem um ambiente onde tem criança, um pet, entendeu? Que pode ingerir qualquer medicação, isso é um risco enorme. Então, o que a RDC priva são esses cuidados, e a gente, enquanto representante da categoria, tem que garantir o mínimo possível para que eles não sejam um veículo que corra em risco, que coloque em risco a própria sociedade. E é fácil entender, porque é o seguinte, isso é algo benéfico para todos os envolvidos, sem exceção. Todas as pessoas que estão envolvidas, você imagina o que você disse a respeito da própria família que está dentro do lar, do próprio profissional, da própria empresa, para que ela também não corra nenhum tipo de risco, né? Então, assim, é uma coisa até fácil de entender. Vocês estão sugerindo, né, propondo, essa fiscalização completa, de modo total. Com certeza, é isso mesmo. E assim, a gente está prevendo, com essa ação de amostra, a gente está querendo, a única coisa que está requerendo é que a empresa direcione, ceda um aluguel, por exemplo, R$200, R$300 são os albergues aqui ideais com essa acomodação. Já tem alguns propagandistas aqui, inclusive, alugando esse espaço, porque até não tem espaço dentro da sua casa. Né? São 50 caixas, 50 volumes que o cara recebe e tem que deixar um quarto disponível para isso. Então a gente, enquanto representante, está sabendo dessa necessidade, todo o problema que causa para o propagandista. Então o dever nosso realmente está defendendo o propagandista, além de que um alerta para a sociedade. Né? Então, a gente está requerendo na ação um ambiente que a empresa pague, que é R$200 de aluguel para a empresa, e colocar todo mundo protegido, né? Tanto o nosso representado quanto a sociedade que corre o risco. É fácil entender. É fácil entender demais, entendeu? É só usar o bom senso, né? É só pensar um pouquinho que você já entende. Justamente, a gente não está aqui denunciando o Ministério Público do Trabalho ou fazendo qualquer uma outra ação que venha realmente a chocar. A gente está só querendo ser um aliado da sociedade.
Pois é, minha gente, informação é ferramenta importantíssima para a conquista dos nossos direitos. Isso é muito importante a gente saber sempre, raciocinar, refletir a respeito, avaliar sempre. Informação é você saber, você ter certeza absoluta do seu direito. E para tanto, sabendo disso, estamos aqui com o nosso presidente da FEPROVENONE, o nosso amigo Fernando Oliveira. Ele nos explica agora. Isso também é importante, o diferencial da federação, a razão das decisões e a união dos sindicatos filiados à federação serem efetivamente assim tão diferentes, diferentes na abordagem e, consequentemente, diferentes nos resultados, né? Diferentes de outras federações e outros sindicatos filiados a elas. Que diferencial é esse exatamente, presidente? Serginho, praticamente posicionamento correto, maduro e assertivo. É isso que a FEPROVENONE tem se destacado. Não está para brincadeira. Não está para brincadeira. A gente não está aqui para fazer picadeiro. A gente não quer sair da mesa de negociação, não quer problema algum com o patronal. Muito pelo contrário. Eu quero que o patronal entenda, nos respeite da forma correta e a gente, conforme eles também têm o interesse de estar protegendo o funcionário das empresas que representam, a gente também quer isso. Então não tem divergência nesse sentido. A gente tem que garantir essa melhor prestação de serviço para a categoria, justamente com esse posicionamento. E esses sindicatos que nós temos na federação é de um entendimento coeso. A gente converge da mesma ideia. Então, por isso, a FEPROVENONE hoje tem um posicionamento correto e está realmente forte. Nós estamos fortalecidos justamente pelo posicionamento. E a gente quer que os sindicatos a nível nacional enxerguem isso e venham com a gente, se posicionem corretamente. Não tenham medo de patronal, porque a gente não está para fazer medo, nem também para levar medo. Entendeu? A gente quer realmente o nosso espaço garantido com respeito. É isso que a FEPROVENONE tem se destacado e tem se posicionado corretamente. E o desafio, presidente, seria esse aperfeiçoamento? Melhorar cada vez mais, reconhecer essas conquistas, considero que seja importante, reconhecer que há grandes conquistas, mas ao mesmo tempo, o que dá para melhorar ainda mais, o que dá para crescer ainda mais e projetar nesse ano novo, 2025. Vender conceito sindical, Serginho. Vender conceito sindical com educação sindical, educação jurídica. O líder que representa uma categoria, ele tem que estar à frente de todas as informações, de todos os assuntos pertinentes à nossa categoria. Então não tem como o cara estar brincando aqui de presidente. Convenção coletiva de trabalho, Serginho, é uma coisa muito séria, envolve os direitos de uma categoria desde 75. Entendeu? É uma categoria diferenciada, representada com uma lei específica. É a Lei 6.225 de 75. Então, existe esse tempo todo um amadurecimento e o líder sindical, não só por garantir a sua categoria, os direitos conquistados, mas por manutenção e retirada de cláusulas que venham prejudicar a categoria.